Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo e você está no canal Educação em Física. Hoje continuamos com os nossos estudos sobre termodinâmica. Vamos falar sobre máquina térmica. Máquina térmica. Bom, o que é uma máquina? Máquina é qualquer dispositivo que pode transformar uma modalidade de energia em outro. Essa é a definição clássica de uma máquina. E uma máquina térmica? Máquina térmica é aquela que transforma energia térmica em energia mecânica. No nosso estudo aqui do ensino médio, essa é a definição que nos é suficiente. Então vamos analisar máquinas que transformam a energia térmica em energia mecânica. E para isso, nós vamos restringir essa análise a máquinas que atendem a algumas condições. Quais são essas condições então? Primeira condição, o fluido operante é um gás. Então, a transformação de energia térmica para energia mecânica vai se dar através de transformações gasosas. Segunda condição, basicamente, nós vamos transformar calor em trabalho, energia térmica para energia mecânica. No nosso caso aqui, no nosso estudo no ensino médio, vai ser transformar calor em trabalho. E a terceira condição é que a nossa máquina térmica, ela opera em ciclos, transformações gasosas cíclicas. O que é a transformação cíclica? Sai de um estado inicial, sofre várias transformações, passa por várias etapas e depois o gás retorna à sua situação inicial. Lembrando, numa transformação cíclica, a variação de energia interna do gás é igual a zero. Então vamos ver aqui, nesse esquema, como é que funciona uma máquina térmica. Então está aqui a nossa máquina. Ela vai receber calor de uma fonte quente. A energia térmica é o calor que a fonte quente fornece para a nossa máquina. Essa máquina vai pegar uma parte desse calor e vai transformar em trabalho. E uma parte, aquele calor que não é aproveitado, que é rejeitado, vai para uma fonte fria. E recomeça o ciclo. Fonte quente fornece calor para a máquina, para o dispositivo. Esse dispositivo realiza trabalho, transforma a energia térmica em energia mecânica. E o calor rejeitado vai para a fonte fria e o ciclo recomeça. Esse é o funcionamento, é o esquema básico do funcionamento de uma máquina térmica. Para a gente entender melhor como é que isso funciona, nós temos um esquema aqui. Então imagina que eu tenho um recipiente com água, por exemplo, e esse recipiente com água recebe calor dessa fonte quente. Pode ser qualquer fonte de calor. Bom, essa água vai esquentando, aumenta a sua temperatura, depois de um certo momento, ela começa a mudar o seu estado físico, passa de líquido para gás, vapor. Bom, nessa outra câmara, nós temos agora aqui já o líquido em estado de vapor e ele está confinado. Lembram dos nossos exemplos? Que era sempre um recipiente, uma amostra gasosa confinada num recipiente, e esse recipiente tinha um êmbolo móvel que podia se movimentar. Então está aqui uma aplicação prática daqueles casos que a gente estudou. Então o vapor está aqui confinado num recipiente, tem um êmbolo que pode se movimentar, e esse êmbolo está ligado, por exemplo, a uma roda, a uma polia. Quando o vapor começa a esquentar, a pressão aumenta, a temperatura aumenta, esse êmbolo se desloca, ele se movimenta. Ao se movimentar, como ele está conectado nessa polia, essa polia ela gira. Então é o nosso processo, transformamos energia térmica em energia mecânica. A fonte quente forneceu o calor, a máquina transformou esse calor em trabalho. Como é que essa máquina, nesse nosso exemplo simples, faz para retornar ao estado inicial? Repare, à medida que o êmbolo se desloca, ele vai gerando o movimento aqui da polia, essa polia vai estar acoplada a um outro dispositivo e vai aproveitar essa energia mecânica transformada. Quando o êmbolo chega aqui, repare que nós podemos ter, por exemplo, uma válvula. Quando o êmbolo chega, ele está travado, ele não passa dessa marca. Aí o gás, por exemplo, pode sair por uma válvula aqui, vai para uma fonte fria. A temperatura diminui, a pressão diminui, o êmbolo volta. Dependendo do dispositivo, o próprio girar da polia ou da roda faz com que o êmbolo volte. Mas é possível também colocar uma válvula para que esse ar quente, o vapor quente, saia
vai para uma fonte fria e o ciclo recomeça. Então, pessoal, máquina térmica não tem segredo, máquina térmica é isso. Resumindo, energia térmica e energia mecânica, nós vamos estudar casos que atendem essas três condições. É um gás, uma amostra gasosa, a fonte quente fornece calor para o dispositivo, esquenta o gás, e isso faz com que parte dessa energia seja utilizada para realizar trabalho, uma parte volta para a fonte fria, certo? E essa máquina opera em ciclos. Transformação cíclica, estado inicial é igual ao estado final, ou estado final igual ao estado inicial. E durante essas várias etapas, nós podemos ter transformações isobáricas, isotérmicas, isovolumétricas, adiabáticas. E numa transformação cíclica, a variação da energia interna é igual a zero. Então agora eu vou sair aqui da frente da lousa, vocês darem um print na tela. Aí eu vou apagar aqui e a gente volta para fazer uma análise do gráfico de uma transformação cíclica quando estamos tratando de uma máquina térmica. Não sai daí que eu já venho. Então tá aqui, pessoal, um gráfico pressão por temperatura, transformação gasosa cíclica, representando o funcionamento de uma máquina térmica. Então repare, o gás, a amostra gasosa, sai da etapa A, da situação A, passa para B, para C, para D e retorna para A. Muito importante na termodinâmica a gente sempre lembrar da primeira lei da termodinâmica. Calor é igual a variação da energia interna mais trabalho. Em quase todas as questões, os problemas, os exercícios de termodinâmica, a gente vai trabalhar com essa lei. Agora, numa transformação cíclica, a gente viu que a variação da energia interna é igual a zero. Então isso aqui, ó, é zero. Então como é que vai ficar a equação da primeira lei da termodinâmica para uma máquina térmica? Todo o calor do ciclo, cuidado, todo o calor do ciclo, ele vai ser utilizado para gerar trabalho, para realizar trabalho. Agora, a gente viu no funcionamento da máquina térmica que uma fonte quente transfere calor para a máquina, parte desse calor é usado para realizar trabalho e parte do calor é despejado, é rejeitado numa fonte fria. Então, eu posso dizer que o calor total, o calor do ciclo é igual ao quê? O calor da fonte quente menos o calor que foi para a fonte fria. Cuidado aí, pessoal, aqui não é calor quente nem calor frio, tá? É só um jeito da gente dizer o calor da fonte quente e o calor da fonte fria. Se o calor do ciclo, o calor total, é o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria, eu posso substituir aqui? Posso. Então como é que fica aquela equação? O calor da fonte quente menos o calor da fonte fria é igual ao trabalho. Então vamos dar um exemplo com números. Vamos supor que naquele nosso diagrama, fonte quente, máquina térmica, parte para trabalho, parte rejeitado, transferido para a fonte fria. Vamos supor que eu tivesse uma fonte quente que estivesse me fornecendo 500 joules de calor. Desses 500 joules, 100 joules foi para realizar trabalho. Quanto que foi para a fonte fria? A quantidade de calor restante, 400 joules. Vamos voltar para o nosso gráfico então? Bom, de A para B, volume constante é uma transformação isovolumétrica. De C para D também. De B para C e de D para A é uma transformação isobárica, pressão constante. E pelo gráfico nós podemos ver que de B para C o volume aumentou. Então é uma transformação, é uma expansão. Então aqui é a fase da expansão do gás. Lembrando do exemplo que eu dei aqui, o gás aquece, expande, movimenta o êmbolo e depois ele volta. E na volta o que é? Na volta é uma compressão. Então está aqui o ciclo de uma máquina térmica. Sofre uma expansão e sofre a compressão.
Esse gráfico aqui é um dos inúmeros gráficos que nós podemos usar para representar o funcionamento de uma máquina térmica. Agora, podemos aproveitar esse gráfico para fazer essas análises e comparar com a primeira lei da termodinâmica. Lembrando, aqui já falamos que é uma transformação isovolumétrica, aqui é uma transformação isobárica, aqui embaixo também. Se é isobárica, pressão constante, vale a fórmula do trabalho. Trabalho é igual pressão vezes variação do volume. Se é uma expansão, o trabalho ele é positivo, né? Se é uma compressão, o trabalho ele é negativo. Que mais? Na fase de expansão, relembrem, a fonte quente está fornecendo calor para a máquina térmica. Então a temperatura aumenta. Então é claro que a temperatura, aqui é temperatura, tá? A temperatura em C é maior que a temperatura na etapa B. Aqui é o contrário, né? A temperatura em A é menor que a temperatura na etapa D, porque aqui na compressão o gás é resfriado. Parte do calor vai para a fonte fria. Outra análise que nós podemos fazer aqui. Se a temperatura aumenta, a variação da energia interna também aumenta. Nesta etapa, né, pessoal? Variação da energia interna é positiva e aqui é o contrário, né? A variação da energia interna é negativa. Esse tipo de análise é importante porque em muitos casos, exercício, questão, problema, etc., eles vão te dar de mão beijada os dados para você jogar na fórmula e calcular o que ele quer. Você tem que fazer uma análise da situação, do gráfico, das informações, lembrar cada tipo de transformação, quais são as condições entre calor, variação de energia interna e trabalho, e daí tirar o restante das informações que você precisa para montar o problema, o exercício, a questão e achar a resolução. Bom, aqui vamos falar agora então de rendimento de uma máquina térmica. O que é o rendimento de uma máquina térmica? Veja, nós não temos uma fonte quente fornecendo energia. Essa energia térmica, ela não é transformada em energia mecânica, que é o trabalho. Uma parte dessa energia, ela não é perdida, desperdiçada por uma fonte fria. Então é óbvio que numa máquina térmica o rendimento nunca é 100%. Nunca o total da fonte quente vai fornecer uma quantidade de energia e essa quantidade de energia vai ser totalmente convertida em trabalho. Uma parte se perde. Então, o rendimento de uma máquina, qualquer rendimento de uma máquina térmica, o que é? É a parte útil, é a parte que foi usada para a finalidade para a qual a máquina foi construída, ou seja, é o total de trabalho convertido dividido pelo total da energia que foi fornecida. Nesse caso aqui, ó, então rendimento é igual, é a parte útil, que é o trabalho, dividido pelo calor da fonte quente, aquele calor que foi fornecido. Reparem que o trabalho é igual calor da fonte quente menos calor da fonte fria. Tudo isso dividido pelo calor da fonte quente. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou separar, né? Calor da fonte quente dividido pelo calor da fonte quente menos calor da fonte fria dividido pelo calor da fonte quente. Então, eu posso dizer também que o rendimento de uma máquina térmica é igual fonte quente é 1. Então, é 1 menos o calor da fonte fria vezes dividido, né, pelo o calor da fonte quente. Essas duas formas é importante lembrar, pessoal, porque em cada situação o exercício vai nos apresentar informações diferentes e às vezes é mais conveniente usar essa fórmula ou essa aqui. Vamos supor, nesse nosso caso aqui, qual seria o rendimento dessa máquina térmica? Eu vou fazer uma outra cor aqui para ficar mais claro. Aqui, ó, qual seria o rendimento dessa máquina então? Trabalho, 100. Fonte quente, 500. 100 dividido por 5 vai dar 0,20 ou 20%. Rendimento dessa máquina, nesse caso, desse nosso exemplo,
seria de 20%. Ou seja, do total de energia que foi fornecido para a máquina, apenas 20% foi aproveitado para realizar trabalho. Do total de energia térmica, apenas 20% foi transformada em energia mecânica. Vamos fazer a mesma conta usando fonte quente e fonte fria? Como que ficaria aqui? Rendimento igual 1 menos fonte fria, fonte quente, 400 sobre 500. 400 sobre 500, 1 menos 0,8, 0,2. Lembrando, rendimento, você está dividindo joule por joule, esse número então, ele é adimensional, não tem unidade. Agora eu vou sair aqui da frente, se vocês quiserem dar um print na tela, e eu vou apagar e a gente volta para falar de máquina frigorífica. Não sai daí que eu já venho. Vamos falar então de uma máquina frigorífica ou refrigerador? Como é que funciona uma máquina frigorífica? Imagina que você está na sua casa, você está lá no seu quarto. Por exemplo, o quarto está lá a 22 graus Celsius. E lá fora, no ambiente exterior ao seu quarto, está mais ou menos 33 graus Celsius. Qual que é a transferência natural de calor? É da fonte quente para a fonte fria. Então lá fora que está 33 graus, começa a acontecer transferência de calor para dentro do seu quarto. Está lá 22 graus, 20, 25, não importa. Começa a esquentar. A fonte quente transfere espontaneamente calor para a fonte fria. Mas vamos supor que além de não querer receber essa transferência de calor, não querer que o seu quarto esquente, você quer que ele resfrie. Ora, é óbvio, não dá para você naturalmente tirar calor da fonte fria e jogar para a fonte quente. O caminho inverso é que é o natural. A fonte quente transfere calor para a fonte fria. Então, para refrigerar o nosso quarto, nesse caso, a gente usa um refrigerador, é uma máquina frigorífica. Ela faz o inverso da máquina térmica. Então a gente tem um motor que é alimentado, por exemplo, por energia elétrica, pode ser um motor a diesel, um motor a gás, um motor a gasolina, não importa. Ele vai pegar uma certa energia, vai converter em trabalho mecânico para fazer o quê? Retirar calor da fonte fria, refrigerar o lugar onde eu estou querendo que seja refrigerado e jogar calor para a fonte quente. Mas peraí, retirar calor da fonte fria, como é que pode? Lembrem, a fonte fria também tem uma certa temperatura, também tem uma certa energia cinética e tem uma energia interna associada a essas partículas. Então, um refrigerador, por que a gente chama de bomba de calor? Porque é um processo não natural. O natural é o calor fluir da fonte quente para a fonte fria. Então aqui eu tenho que bombear esse calor da fonte fria e mandar para a fonte quente. Por isso que chama uma bomba de calor, refrigerador ou máquina frigorífica. Então reparem, o calor da fonte fria mais o trabalho, ele é despejado na fonte quente. Então como é que ficam as nossas equações? O calor da fonte fria mais o trabalho é igual ao calor cedido para a fonte quente. Lembrando que esse trabalho negativo, então aqui nós trabalhamos com um módulo, tá? O calor da fonte fria mais o módulo do trabalho é igual ao calor cedido. E para uma máquina frigorífica a gente não fala em rendimento, a gente fala eficiência. Eficiência então é medida como? O calor que eu consigo retirar da fonte fria dividido pela energia que esse motor está fornecendo ao sistema. Óbvio, né? Se o motor consome energia elétrica para resfriar o meu quarto, por exemplo, através do ar-condicionado, qual que é a eficiência dessa máquina frigorífica? É a energia que ela consegue retirar dividido pelo total da energia que ela consome. Por isso que os aparelhos hoje, se for comprar um aparelho moderno hoje, ele tem lá uma etiquetinha que, entre outras informações, dá o grau de eficiência energética. Então, a eficiência energética não é só cumprir a finalidade para o qual aquela máquina foi projetada, mas é cumprir da melhor maneira possível. Cumprir a sua função utilizando a menor quantidade de energia possível para isso, tá? Pessoal, máquinas térmicas, máquinas frigoríficas,
penúltima aula de termodinâmica, certo? Depois a gente vai falar sobre a segunda lei da termodinâmica e o ciclo de Carnot. Agora eu vou apagar essa lousa e a gente volta com o exercício de aplicação. Vou colocar aí na sua tela, tente fazer, depois eu venho com a resolução. Não sai daí. Aqui, pessoal, o enunciado diz que em cada ciclo de operação dessa máquina térmica, retira ou recebe 80 quilocalorias da fonte quente, rejeita 60 quilocalorias para a fonte fria. Qual que é o rendimento dessa máquina? Eu posso usar essas duas fórmulas aqui, né? Trabalho sobre o calor da fonte quente ou 1 menos calor da fonte fria sobre o calor da fonte quente. Isso aqui eu posso usar direto. Essa aqui eu tenho que calcular o trabalho. Vamos fazer dos dois jeitos? Como é que eu calculo o trabalho? É o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria. Isso é o trabalho. 80 menos 60, trabalho é 20 quilocalorias. Ricardo, eu não preciso transformar para joules? Não preciso. Por quê? Porque aqui eu vou achar uma razão entre os dois. Então, trabalhando os dois na mesma unidade, não preciso fazer transformação nenhuma. Então, o rendimento é 20 sobre 80, trabalho o calor fornecido pela fonte quente. Isso aqui é igual a 0,25 ou 25%. Se a gente for usar essa fórmula, já sai direto. O rendimento, então, aqui é 1 menos calor da fonte fria, 60 dividido por 80. Isso aqui vai ficar 1 menos 0,75. O rendimento também, nem poderia deixar de ser 25%. Pessoal, máquina térmica, máquina refrigeradora, penúltima aula de termodinâmica. Na próxima aula a gente vai falar do ciclo de Carnot e a segunda lei da termodinâmica. Vou deixar uma lista de exercícios, tente fazer. Se não conseguir, já sabe. Assista a esse vídeo de novo, aos vídeos das aulas anteriores, consulte o seu material didático. Se ainda assim tiver dúvida, deixe seus comentários que nós vamos tentar responder. Eu sou o professor Ricardo, você está no canal Educação em Física. Te aguardo para o próximo vídeo. Até lá!